Salmo de número 129, que é o texto da nossa meditação nesta noite. Salmo de número 129, clamamos ao Senhor que fale aos nossos corações, assim como Ele tem falado em todos os lugares onde a palavra é fielmente pregada. Salmo de número 129, a palavra do Senhor diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Deixa eu te perguntar, você alguma vez já experimentou uma situação de intensa angústia? Uma situação em que você se via completamente angustiado, sem nenhuma saída? A única vez que eu precisei passar por uma cirurgia, queridos, na vida, foi por causa... Não, eu tive 2 cirurgias, mas essa aqui é a única que conta. A outra foi para tirar uma pintinha que eu tinha aqui perto do olho, então nem conta, né? Mas a única vez que eu passei por uma cirurgia na vida, queridos, foi por causa de um cálculo renal. Eu devia ter uns 20 ou 21 anos de idade, e algumas das coisas que aconteceram no processo dessa cirurgia ficaram gravadas na minha memória, mas uma das mais relevantes foi na noite que antecedeu a cirurgia. Uma prática comum antes de qualquer cirurgia é aquele jejum radical pelo qual os pacientes precisam passar. Foram 12 horas em que eu não podia comer nem beber absolutamente nada. E eu lembro, queridos, a minha cirurgia marcada lá por umas 10, 11 horas da manhã. Eu lembro de acordar às 3 horas da madrugada com a boca completamente seca. E eu, desesperado por tomar um gole d'água, chamei a enfermeira e ela disse: olha, você não pode tomar nada. O máximo que eu posso fazer é molhar a sua boca com um algodão. Eu fiquei bravo, falei: eu vou ficar desidratado. Daí ela falou assim: não, você não vai ficar desidratado porque você está com um soro intravenoso que está constantemente te hidratando. No entanto, queridos, a sensação de angústia, que eu só poderia tomar água dali umas 7, 8 horas, era desesperadora. Que angústia terrível, irmãos. Mas eu também me lembro do alívio que eu senti quando a enfermeira me deu aquele algodãozinho molhado que eu pude molhar a boca. Talvez você nunca tenha passado por uma situação como essa. No entanto, eu tenho certeza que a sensação da angústia não é estranha para você, não é verdade? Você já enfrentou alguma situação em que se sentiu extremamente angustiado. Todos nós sabemos o que é ficar profundamente angustiado a respeito de alguma situação. Talvez seja uma grande crise financeira, ou então o desemprego, ou então um filho envolvido com drogas, ou uma enfermidade na família. Todas essas situações, queridos, que têm muito potencial para nos angustiar, não é verdade? É evidente que nós sabemos que o Senhor tem essas situações sob o controle das suas mãos. O Senhor permanece soberano sobre as nossas vidas, mesmo que nós estejamos enfrentando situações angustiantes.
Mas e quando essas angústias são causadas por causa da crueldade de outras pessoas? O que fazer quando nós enfrentamos uma angústia tremenda e nós sabemos que essa angústia veio sobre nós por causa da maldade de alguém? Como nós podemos encontrar alívio, queridos, se nós vivemos angustiados por causa da crueldade de um vizinho, por causa da maldade do chefe, ou então do sócio, ou de um colega de trabalho, ou de algum parente? A verdade, queridos, é que uma vez que o nosso Deus é justo, somente nele nós encontraremos alívio para as nossas angústias. Só no Senhor encontraremos verdadeiro alívio para as nossas angústias. Desde o início desse período de pandemia, queridos, nós temos meditado nos salmos de romagem ou cânticos de peregrinação. Essa coleção de 15 salmos que vai do salmo de número 120 ao salmo de número 134, eram entoados especialmente quando o povo de Deus caminhava em direção à cidade de Jerusalém, em 3 celebrações anuais: a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Pelo menos em uma dessas 3 celebrações, os judeus se dirigiam a Jerusalém. E estas eram ocasiões, queridos, de intensa alegria para o povo de Deus, porque ao mesmo tempo em que, durante a sua caminhada, eles esperavam, ansiavam pelo momento de chegar em Jerusalém, e encontrar seus irmãos, e encontrar o restante do seu povo, do povo de Deus, e adorar ao Senhor, eles sabiam que naquele momento eles provariam de intensa alegria. Eu acredito, queridos, que esse é um sentimento muito semelhante a respeito daquilo que nós estamos vivendo agora, não é verdade? Um momento em que nós não conseguimos nos encontrar e mantemos no coração, apesar da angústia, apesar da ansiedade, apesar dos conflitos, apesar das dificuldades, mantemos no coração a viva esperança, o dia em que nós nos encontraremos todos aqui, em que toda a igreja vai estar cheia. Eu tenho combinado com Deus, é brincadeira isso, mas falei assim: Deus, 22 de novembro seria uma data tão boa para isso, né? É dia de ação de graças, gente, né? Imagina, quinta-feira à noite, todo mundo aqui, para a gente celebrar em ação de graças ao Senhor. Deus, 22 de novembro seria uma data tão bonita. Mas a verdade, queridos, é que nós, assim como o povo de Deus, aguardando ansiosamente por esse momento, nós sabemos da alegria em que vamos desfrutar nesse momento. Porque assim como o povo do Senhor, como o povo de Israel, nós sabemos que ao nos encontrarmos, nós somos ministrados uns pelos outros e nós provamos sim de grandes bênçãos. No entanto, queridos, toda essa alegria não exclui as grandes provações pelas quais nós passamos. Não excluía com os peregrinos que caminhavam em direção à cidade de Jerusalém, não excluía deles essa esperança da alegria do encontro, não excluía dos seus corações as grandes provações pelas quais passavam. E é inevitável, irmãos, que quando nós passamos por provações, que nós nos sintamos extremamente angustiados, principalmente porque nós vivemos em um mundo mau, nós sofremos sim com a crueldade das pessoas que estão à nossa volta. Com isso, queridos, eu não estou dizendo que nós mesmos não sejamos cruéis em algumas circunstâncias. Nós nos conhecemos muito bem e sabemos que somos sim. Estamos saturados de maldade em nós mesmos. Mas eu quero crer
que se você é um discípulo de Cristo, um filho de Deus, então você tem lutado contra essa sua maldade interior, essa sua pecaminosidade, essa crueldade que brota do seu coração. Mas a verdade é, queridos, que nós não podemos esperar que aqueles que não creem em Jesus estejam empenhados em batalhar contra a sua própria maldade. E por conta disso, no nosso dia a dia, nós convivemos com pessoas cruéis. E, evidentemente, toda essa maldade acaba nos atingindo. E por causa dessa maldade, nós somos perseguidos, maltratados, caluniados e experimentamos a angústia. Se você analisar a sua vida e puxar pela memória, você vai perceber que os momentos em que você mais se sentiu desencorajado na adoração foi em tempos de profunda angústia, não é verdade? Isso porque, queridos, a angústia proporciona uma sensação de aprisionamento. Nós nos sentimos algemados àquela situação, nós nos sentimos amarrados àquela situação e não conseguimos provar de liberdade, de alívio. Se tem alguma coisa que pode definitivamente atrapalhar a nossa vida de adoração, irmãos, é a sensação de prisão que a angústia provoca nas nossas vidas. Então, queridos, se nós queremos estar verdadeiramente preparados para adorar, que é o nome desta série que nós temos pregado nos Salmos de Romagem, nós precisamos provar do Senhor, aquele que verdadeiramente nos traz alívio. Por isso, traga a sua angústia e leve o alívio no Senhor. Diante de tudo isso, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus. Em meio às angústias que nós enfrentamos, queridos, nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus, que Deus mantém o controle da circunstância. E veja como isso acontece. O salmista diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Nós não temos como saber ao certo, queridos, qual era o contexto dessa angústia pela qual passava o salmista. No entanto, nós sabemos que a realidade da angústia não é estranha ao povo de Deus. E o que o salmista está fazendo aqui, queridos, é demonstrando que a sua angústia era semelhante à angústia que Israel sempre sofreu nas mãos dos seus inimigos. Por isso ele diz: Israel que o diga. A declaração do salmista é um clamor coletivo, queridos. A angústia que o salmista experimentava não era apenas contra ele mesmo, contra o indivíduo. Aquela perseguição que provavelmente se manifestava individualmente era uma angústia de todo o povo de Deus. E aqui, queridos, vale a pena que nós possamos considerar a história do povo de Deus, irmãos. Quando nós vemos a história da igreja no Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Israel foi perseguido em todos os momentos, desde a sua mocidade, desde o momento em que passou a existir. Se você lembrar tudo que o povo de Deus passou, desde o seu início, você consegue perceber o que o salmista quis dizer. A escravidão no Egito, as constantes guerras contra os povos pagãos, todas as vezes que a nação foi dominada por um governante ímpio, o exílio na Babilônia. Mas, queridos, nós também conhecemos a continuação da história. O presbítero Norton, sem saber que eu ia falar sobre isso, colocou algumas ilustrações da perseguição que a igreja sofreu nos primeiros séculos.
A igreja do Novo Testamento, queridos, foi intensamente perseguida pelos judeus, depois pelo Império Romano. Durante toda a Idade Média, os fiéis foram perseguidos e mortos, reformados e puritanos foram perseguidos e mortos, e até hoje, em regimes comunistas e muçulmanos, os cristãos continuam sendo perseguidos e mortos. O cristianismo é a religião que mais sofreu perseguição na história da humanidade, queridos. Por isso, não pense que seria diferente para mim ou para você. Nós também estamos sujeitos a estas perseguições e opressões. E precisa ser assim, meus irmãos. Todos nós precisamos experimentar a perseguição e a opressão. E se isso nunca aconteceu com você, então tem alguma coisa bem errada com o cristianismo que você tem vivido. Se nós não somos perseguidos por aqueles que odeiam a Deus, e que por causa disso nos odeiam, então muito provavelmente é porque nós estamos vivendo da mesma forma como eles vivem. É porque nós somos tão ímpios e rebeldes quanto eles. No entanto, perceba, nem mesmo essa perseguição e opressão está fora do controle de Deus. Na verdade, é justamente ao contrário. Todas essas coisas que aconteceram na história da igreja e que acontecem conosco também, estão debaixo do governo soberano de Deus. A verdade, queridos, é que Deus sujeita seu povo, a cada um de nós, a algumas tribulações e perseguições, justamente para que nós possamos aprender a confiar nele, irmãos. E nós aprendemos isso, queridos, quando nós olhamos para a história e percebemos que o povo de Deus sempre esteve debaixo de grande opressão e perseguição. A igreja sempre cresceu debaixo da injustiça violenta de seus inimigos. Mas não somente isso, queridos, olha para a sua história. Lembre-se de momentos em que você mais provou de fortalecimento na fé. Lembre-se dos momentos em que você cresceu em comunhão com o Senhor. Não foram momentos de profunda angústia? Nós somos provados, queridos, em meio à perseguição, em meio à angústia, e isso nos faz olharmos para o Senhor. No entanto, perceba que não é apenas nisso que nós vemos a soberania de Deus, porque o salmista continua no fim do versículo 2: todavia não prevaleceram contra mim. Na sua soberania, queridos, Deus sempre frustrou a maldade dos inimigos da igreja. Pensa na história desse povo: escravidão, guerra, perseguições, exílio. Todavia, não prevaleceram contra eles, e o povo continuava a crescer. No Novo Testamento, censura, prisões, tortura, morte, todavia não prevaleceram contra eles, e a igreja continuava a crescer. E nos nossos dias, em meio à intensa perseguição do governo comunista chinês, por exemplo, todavia, não prevalecem contra os nossos irmãos. E a igreja chinesa é a igreja que mais cresce no mundo nos nossos dias. Mas não olhe só para estes exemplos tão longe. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você experimentou de intensa perseguição e angústia? Eu tenho certeza que foram muitas vezes. Todavia, você está aqui hoje. Todavia, você está aí hoje, me assistindo da sua casa. Todavia,
não prevaleceram contra você. Você continuou a crescer, mesmo em meio à perseguição e à angústia. Se Deus, na sua soberania, permite que nós sejamos perseguidos e angustiados, irmãos, se Ele em sua soberania, Ele também em sua soberania tem nos preservado. O Senhor ativamente faz com que os nossos perseguidores sejam frustrados. Os inimigos da igreja não podem prevalecer contra a igreja, porque Deus, na sua soberania, tem cuidado do seu povo. Deus continuamente está libertando o seu povo da angústia e da opressão. E é exatamente por isso que, em segundo lugar, você precisa aprender a confiar na libertação que vem do Senhor. Perceba a intensidade da angústia do salmista, queridos. No versículo 3, ele deixa muito claro: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. A imagem que o salmista utiliza para expressar a sua angústia demonstra a extrema crueldade dos seus perseguidores. Era como se os seus inimigos estivessem passando um arado nas suas costas. Ele já tinha expressado isso nos versículos anteriores. Ele diz que ele foi angustiado intensamente, muitas vezes, e continuamente, desde a sua mocidade. A experiência do sofrimento é algo terrível, irmãos. E todos nós já experimentamos situações tenebrosas de angústia. No entanto, irmãos, o que causa a derrota de muitos não são as angústias que nós enfrentamos, não é o sofrimento que muitos passam, mas sim a nossa falta de convicção. É a fragilidade das nossas convicções que podem nos derrotar, irmãos. É a falta de firmeza na fé que faz com que a gente fique abatido diante das angústias causadas pelos inimigos da igreja. Perceba, outros passaram por angústias e sofrimentos maiores que os nossos. Outros irmãos passam por perseguições muito mais intensas que nós passamos, e mesmo assim permaneceram firmes no Senhor. É muito provável que a angústia do salmista fosse muito mais intensa do que a nossa, mas ele permanece firme, porque ele sabe que o Senhor provê a libertação que ele precisava. Afinal, versículo 4, o Senhor é justo, Ele cortou as cordas dos ímpios. A imagem que o salmista utiliza, queridos, é a corda que era amarrada no jugo do boi, que era usado como a força motriz do arado. O Senhor cortou a corda com a qual os ímpios aravam as costas do salmista. O Senhor proveu a libertação, o Senhor proveu o alívio que o salmista precisava e o povo de Deus precisava. E quando nós olhamos para a nossa realidade, queridos, nós precisamos perceber isso. É o Senhor quem provê libertação. E o Senhor provê toda a libertação da qual nós precisamos, inclusive a libertação dos nossos pecados. Ainda que a gente tenha dificuldade para enxergar isso, queridos, o nosso pior inimigo não mora na casa ao nosso lado. O nosso pior inimigo não está no nosso ambiente de trabalho ou no nosso ambiente de estudo. O nosso pior inimigo não são os governantes. E ao contrário do que muitos pensam, o nosso pior inimigo não tem chifres e anda com um tridente. O seu pior inimigo, que te causa a maior de todas as suas angústias, está aí mesmo. O meu pior inimigo,
que causa a maior de todas as minhas angústias está aqui mesmo. O meu e pior inimigo sou eu mesmo. O seu pior inimigo é você mesmo. Afinal, não é o nosso vizinho que nos leva a pecar, não é verdade? Não é aquele nosso colega de trabalho difícil que nos faz perder a paciência. É o nosso próprio pecado que faz isso. O diabo não tem o poder de mandar alguém para o inferno. O que leva as pessoas para o inferno são elas mesmas em suas rebeldias contra Deus. E se esse não é o nosso destino, queridos, é porque o Senhor cortou a corda do nosso pior inimigo. O Senhor proveu libertação. Jesus é o libertador da igreja, queridos. Não é a nossa justiça, nem a nossa religiosidade, nem as boas obras que nós praticamos, nem as virtudes que nós cultivamos. É Jesus quem nos liberta, e Ele é toda a libertação que nós precisamos. É o Senhor Jesus que traz toda a libertação que nós precisamos. Nenhum partido político, nenhuma ideologia, nem de direita, muito menos de esquerda, pode ser melhor do que Jesus para a igreja. Ele é o libertador da igreja. Nenhuma pauta social, nem progressista, nem conservadora pode trazer libertação aos crentes. Jesus nos liberta do jugo opressor dos inimigos do povo de Deus. Quem liberta a igreja do seu sofrimento e de suas perseguições é o Senhor Jesus. É o justo Senhor quem provê libertação. Mas entenda, Deus nem sempre faz isso de maneira extraordinária. Na maioria das vezes, o Senhor usa das coisas mais comuns do dia a dia para nos trazer libertação. O que eu quero dizer, queridos, é que nem sempre Deus vai fazer com que aquele seu vizinho perverso se mude, vá para longe. Mas mesmo assim, aprenda a perceber os sinais que Deus tem dado. Se a sua angústia é causada pela maldade dos seus vizinhos, será que Deus não está cortando a corda dos ímpios, te levando a ir morar em outro bairro? Será que não chegou a hora de encontrar um outro lugar para chamar de lar? Eu não estou dizendo que é isso. Mas pode muito bem ser isso, não é verdade? Pode ser que a sua opressão venha de colegas de trabalho que são extremamente maus, ou chefes perversos que te oprimem. Será que Deus não tem mostrado que esse é o momento de dizer chega e sair desse emprego? Mas pastor, o que eu vou fazer sem o meu emprego, sem o meu trabalho? Calma, eu não estou dizendo que é isso. Mas e se for? Não valeis vós muito mais do que as aves? Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Aprenda a perceber os sinais de libertação que o Senhor tem proporcionado a você. E então, confie na libertação que o Senhor traz. E por isso, em último lugar, confie no juízo daquele que é justo. Aprenda a confiar no juízo daquele que é justo. Haverá um momento, queridos, em que Deus manifestará o seu juízo. E nós devemos confiar na justiça do Senhor que é justo. O salmista diz assim: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor.
Esses versículos, queridos, são aquilo que nós chamamos de orações imprecatórias. Essas declarações imprecatórias, queridos, são comuns em toda a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar declarações e orações clamando para que Deus exerça o seu juízo. Em alguns momentos, inclusive, nós encontramos o povo de Deus celebrando, porque Deus manifestou a sua justiça e vindicou a sua santidade. As orações imprecatórias não são motivadas por um desejo de vingança pessoal, queridos. Ao contrário, quando os autores bíblicos faziam declarações imprecatórias, o que eles estavam desejando era a glória de Deus e a justiça de Deus sendo demonstrada. Se você olhar com atenção, você vai ver que o salmista não está tomando o juízo nas suas próprias mãos, ele não está interessado em uma vingança pessoal, não, ele entrega os seus perseguidores nas mãos de Deus. Perceba que todos os verbos estão conjugados no futuro, que eles sejam envergonhados, que eles sejam como a erva. O salmista não está dizendo que ele vai tomar a vingança nas mãos e fazer justiça por ele mesmo. Ao contrário, ele entrega a justiça nas mãos do Senhor. A justiça, queridos, é obra do Senhor e não nossa. Essa oração final é um clamor em 3 partes, irmãos. Um clamor que nós deveríamos fazer sim. Na primeira parte, o salmista pede que a justiça de Deus seja feita trazendo vergonha e derrota para os perseguidores da igreja. Não é possível que você, como cristão, queira que o Estado Islâmico dê certo. Não é possível que você, como cristão, queira que ditaduras governamentais deem certo. Não é possível. Nós clamamos para que Deus traga vergonha e derrota para aqueles que perseguem a igreja. Na segunda parte, ele clama para que os seus inimigos sejam poucos e tenham as suas vidas abreviadas. Ele faz referência à grama que cresce no telhado. E se você tem acompanhado as aulas de escola bíblica do pastor Lucas, você vai lembrar que em algum momento, ele falando a respeito das construções dos tempos bíblicos, ele disse que os telhados das casas daquele tempo eram diferentes das nossas, eles não eram como a gente faz a curvinha, né? Angulares, eles eram planos, eles eram flat, retos. E o que acontecia é que nesses telhados planos, às vezes crescia uma graminha, uma espécie de musgo, mas que logo que vinha um período mais quente ou então mais chuvoso, essa graminha morria. Não tinha raízes muito profundas, não tinha terra para dar sustentação e nutrição, e o sol forte ou então uma chuva mais intensa destruía aquela graminha. E se alguém tentasse colher aquela graminha, não caberia numa mão. Não daria para atar ou para fazer um feixe. Que os inimigos do povo de Deus sejam poucos e que tenham a vida curta. E a terceira parte, nós vamos encontrar um clamor para que Deus exerça o seu juízo e não derrame das suas bênçãos sobre aqueles que odeiam o povo de Deus. Queridos, nós devemos nos lembrar, o Senhor é justo, e Ele exercerá sim o seu santo juízo contra aqueles que odeiam o seu povo. O livro de Apocalipse fala do cálice da ira de Deus e que todos aqueles que adoram a besta provarão deste juízo. É verdade que até esse dia glorioso chegar, nós continuamos clamando para que o perverso se converta, nós continuamos clamando para que o seu coração seja transformado. No entanto, queridos, o nosso maior anseio não é a conversão destes, mas é para que o Senhor estabeleça a sua glória na vida deles. Seja
operando salvação, seja operando juízo. Deus trará juízo a todos aqueles que se rebelam contra o Senhor. E o nosso alívio, queridos, está no fato de que pela gloriosa graça de Deus, nós não suportaremos perseguições por toda a eternidade. Não. Deus enviará do seu juízo, nos libertando, nos trazendo alívio. Nós seremos poupados da ira de Deus por causa dos méritos de Cristo, mas nós podemos confiar no juízo do Senhor, porque Deus tornará a sua justiça e a sua santidade conhecida, e nós nos deleitaremos nessa justiça. Concluindo, queridos, você deve ter percebido que experimentar de alívio em meio à angústia é um grande exercício de confiança. Pensa na sua experiência. Tenta se lembrar de um momento no passado em que você experimentou de alívio em meio à angústia. A sua boca estava seca, mas você confiava que aquele algodãozinho molhado resolvia o problema. Não é verdade? Existia algum problema que te angustiava de maneira tremenda, mas de repente você se sentiu aliviado. Muito provavelmente isso aconteceu porque você acreditava que o problema tinha sido resolvido, não é verdade? Ufa! Problema resolvido. Agora, bola para frente. Não é isso? Não é assim que a gente se sente? Nós confiamos que o problema tenha sido resolvido e então nós respiramos, vamos de alívio. No entanto, queridos, nós todos sabemos que os nossos problemas, que nem todos os nossos problemas serão resolvidos. Você sabe muito melhor do que eu que nem todos os problemas que você vive hoje deixarão de existir amanhã. Nós sabemos, queridos, que nós vamos conviver com alguns problemas para o resto das nossas vidas, ainda mais quando esses problemas são causados por aqueles que nos odeiam, por homens perversos que desprezam o Senhor. Quando isso acontece, irmãos, nós não temos como esperar que eles se arrependam dos seus pecados, nós não temos como esperar que eles se convertam ao Senhor e que parem de nos perseguir e de nos oprimir. É exatamente por isso, irmãos, que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Por isso, aprenda a confiar na soberania de Deus. O Senhor governa todas as coisas, Ele conhece a angústia do nosso coração, Ele sabe da crueldade daqueles que nos oprimem, mas lembre-se, muito mais do que simplesmente conhecer, o Senhor tem nos provado em meio a essas angústias. O Senhor quer que a nossa esperança seja apenas Ele. Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso libertador. E justamente por isso nós também precisamos aprender a confiar na libertação do Senhor. O Senhor nos ama, irmãos. E por nos amar, Ele graciosamente nos liberta das nossas amarras e prisões provocadas pelas nossas angústias. Ele corta a corda daqueles que nos oprimem, daqueles que nos perseguem. É o Senhor que provê oportunidades para nos libertarmos destes que nos causam mal. Mas toda essa perversidade não ficará impune, queridos. O Deus glorioso, cheio de compaixão, transbordante de amor, também é um Deus justo. E se aqueles que odeiam o Senhor e odeiam o povo do Senhor não se arrependerem, no tempo certo, o Senhor trará juízo sobre aqueles que oprimem e perseguem a igreja do Senhor. Horrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Que nós, queridos irmãos, possamos provar dessa libertação do Senhor. E mais do que isso, que nós possamos aprender a confiar no Senhor em meio às nossas angústias. Por isso, traga a sua angústia, mas leve o alívio que o Deus justo produz em nós. E que assim o Senhor nos abençoe.